Esse está no lugar dele. Foi assim que ele foi até a casa da família de Davi. E Deus levantou este homem para se tornar o rei de Israel. E a partir daquele instante, Davi reinou muito tempo. Quando morre Davi, veio seu filho Salomão. Era uma monarquia na nação de Israel. E quando Salomão termina o seu reinado, veio o seu filho Jeroboão. Jeroboão comete o pecado da divisão. Qual foi, pastor? É que Jeroboão divide o reino de Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E naquele contexto começa a ter dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Só que um reino prosperava mais que o outro reino. E Deus, pela sua misericórdia, por causa da aliança que tinha com Abraão, Deus, ele não deixava de colocar reino nos dois lugares. Tanto no reino do sul levantava o rei, tanto como no reino do norte também levantava o rei. Para trazer a presença de Deus. Até que um dia, depois de muita geração, a Bíblia diz que houve um rei cujo nome era Uzia. É aqui onde eu quero começar a pregar para você compreender. O rei Uzia foi o homem mais poderoso que havia de todos os dias. Enquanto uns estavam com estratégias militares arcaica ou antiga, o rei Uzia, ele foi um inovador. Foi alguém que introduziu tecnologia no exército de Israel. É alguém que não tinha uma mente limitada. E por causa deste elemento agregador no exército de Israel, ele vencia batalhas que outros reis não venciam. E quando ele vencia a batalha, a sua fama crescia de uma maneira poderosa. Porque era tão grande a forma ou a eficácia com que ele, o seu exército, derrotava o exército dos inimigos. Porque ele conseguiu investir. Ele colocou finanças, capital. E o exército de Israel, no reinado de Uzia, foi altamente terrível. Não tinha nenhum exército que podia ser ou pudesse usar e enfrentar o rei Uzia. Mas reparem que aí estava o problema. Enquanto ele crescia na guerra, enquanto ele vencia os seus inimigos, o rei Uzia, a sua fama cresceu tanto, o seu poder cresceu tanto, que ele começou a se perder por alguns momentos. A Bíblia vai dizer no livro de Crônicas, onde nós lemos, que ele começou a se inflar no coração. Por causa da fama e por causa do nome que estava sendo um nome grande, ele começou a pensar que ele já tinha o direito de ir no lugar aonde não foi chamado. O pecado de Uzia foi o pecado da exaltação. Quanto maior foi a fama, quanto maior foi o poder, maior o perigo da nossa queda. Aleluia! Porque ele cresceu tanto, a sua fama foi tão alastrada, expandiu-se por todas as bandas, por todas as regiões. E ele acreditou que ele já estava numa posição de autoridade espiritual. Só que ele não sabia que quem estava a pelejar a guerra não era. Nunca foi Uzia, mas era o Senhor dos Exércitos. E quando ele começa a vencer as batalhas, então ele se engrandece. Vamos chegar lá. Ele se engrandece. E ele se esquece da sua função. Ele se esquece do seu ofício. Ele é rei. E o rei é orientar políticas. Ele é rei. E o rei tem que cuidar do povo. Ele é rei. E o rei tem que se dedicar a olhar para as necessidades da sua nação. Proteger a nação. A soberania do Estado de Israel, ela nunca poderia ser colocada em perigo. Porque o rei tinha que preparar um grande exército. Até que o rei comece a perder a noção do perigo. E a Bíblia vai dizer que em certo dia ele queria oferecer sacrifício no lugar do sacerdote. Só que quem podia oferecer incenso e sacrifício somente era o sacerdote. Não podia ser o rei Uzia. O rei Uzia estava cometendo uma transgressão que aos olhos do sacerdote era abominável. E quando ele entra ao templo para oferecer o sacrifício ou o incenso, a Bíblia diz que mais de 80 sacerdotes lhe resistiram.
mas ela se tentou oferecer os sacrifícios. No mesmo instante, Deus feriu Uzias com lepra. Na mesma hora, Deus feriu Uzias com uma enfermidade. O que acontece? Por causa do pecado de Uzias, a glória de Deus cessou. Por causa do pecado do rei, entrar no lugar onde não tem autoridade, por fazer aquilo que Deus não lhe chamou, a Shekinah, o escapou de Deus, se foi. Então não havia revelação. Por causa do pecado do rei Uzias, o sacerdote não tinha como oferecer sacrifício. Por causa do pecado do rei Uzias, o profeta não estava recebendo revelação. O povo de Israel estava sob uma sombra da treva. Não havia revelação naquele contexto. Nenhum profeta estava recebendo informação de Deus. Quando ele não recebe informação de Deus, o inimigo facilmente ia destruir aquela nação. Porque a nação de Israel, eles dependeriam da orientação do profeta para saber se pudessem subir a um monte ou para outra banda para pelejar contra os seus inimigos. Não havia rei que ousasse ir por uma batalha sem que o profeta desse uma palavra de ordem para dizer assim: diz o Senhor dos Exércitos. Só que Uzias peca e já não havia revelação. Só que Uzias peca, não havia mais motivação dos sacerdotes, porque no lugar do ofício do sacerdote, o rei queria colocar ele o incenso. Então a glória de Deus no reino de Israel acabou. A glória de Deus no reino de Israel havia cessado. Por esta razão nós vamos ver em Isaías, no seu capítulo 6, vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, vi eu, o Senhor. Quer dizer, quando Uzias morre, os céus também se abrem. Quando Uzias é sepultado, a glória também passa. Quando Uzias é arrancado no meio da congregação, da nação, os céus se abrem. Os profetas começam a ter visão. Os videntes começam a ter revelação. Os irmãos começam a sonhar. A igreja começa a entrar na dimensão da revelação, da visão, da profecia. Porque quando Uzias estiver entre nós, os céus não se abrem. Então isso aí vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, vi eu, o Senhor. Aleluia. Assentado sobre um alto e sublime trono. Por que, pastor? Isaías não escreve outros capítulos que ele viu o Senhor sentado no alto e trono. Porque Uzias estava a ser uma barriga ou bloqueio para Deus não trazer revelação. Porque Uzias pecou. E o pecado de Uzias foi o pecado da exaltação. Escuta. Todo pecado que mais abomina ao Senhor é o pecado do orgulho próprio. Por isso que a Bíblia diz que ele abate aqueles que exaltam. Abater
sou o sacerdote, eu sou o levita.